Eu digo isso com a maior convicção. Você está pensando em desistir? E então eu vou começar. É uma reinvenção. Ele chegou para mim e perguntou para mim assim. E o golpe militar nasceu lá em Valadares. Deu sua primeira violência. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Um acontecimento decisivo. Foi um conflito. Tiroteio desenfreado. O sindicato dos lavradores foi atacado por um grupo de fazendeiros com seus jagunços. Morreu, inclusive, um genro no coronel da polícia. Tudo começou aqui em Valadares. Depois estourou o Brasil afora. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Isso vai acontecer nas vésperas das tropas saírem de Minas em direção ao Rio de Janeiro. A região do Vale do Rio Doce se transformou ao longo dos anos, final dos anos 40, início dos anos 50, em diante, uma área de pecuária extensiva, né? E isso provocava tensões muito grandes com o trabalhador rural que tinha ido para lá, migrado do Nordeste, do Norte de Minas, de outras regiões. Uma região de fronteira agrícola. Fronteira agrícola, a gente usa essa expressão porque eles têm aquela ideia da terra como um bem ilimitado. Não limitado, entende? Mas ilimitado, que aquilo ali cabe todo mundo. Isso vai desembocar num conflito porque a terra começa a ser alvo da ganância de alguns que começaram a ocupar essa terra através de grilagem, através da expulsão, através de forçar a venda. Então começa a haver uma concentração da terra na mão de alguns que vão se tornando proprietários dessas terras e os camponeses passam a ser expulsos. Só que os camponeses se organizaram. Ao se organizar, eles começam a resistir a esse processo de expulsão. Isso tensiona os conflitos que viram manchete nacional. Vários interesses capitalistas, associados a interesses especuladores de terra, a fazendeiros, vão fazer essa região ferver, literalmente, nos anos 50. O sentimento de injustiça que os setores subalternos do campo tinham em relação aos proprietários fundiários era muito forte. Em Rio Pardo, no nordeste de Minas, quando se casava um camponês ligado a um fazendeiro, o fazendeiro tinha o direito de dormir a primeira noite com a noiva. E isso eles chamavam de direito de pernada. E isso era aceito. E se o fazendeiro não quisesse, era considerado como uma ofensa. Ou seja, é um problema cultural da forma mais brutal, mais desumana que você pode imaginar. Eu nunca me esqueço de uma entrevista que eu fiz a uma liderança dos proprietários rurais da região e que ele falou comigo com muita clareza, de uma forma muito tranquila. Ele falou comigo assim: professora, aonde o boi põe a pata, o homem tira dele. E ele falou: essas favelas que a senhora vê em Governador Valadares, é tudo gente da área rural. Mas isso é o natural, ele falou comigo, porque isso é que trouxe progresso para essa região. Tem um momento que é um marco muito importante para o movimento dos trabalhadores rurais e dos camponeses da região, que foi o primeiro Congresso Nacional de Trabalhadores Agrícolas, que acontece na Secretaria de Saúde, aqui em Belo Horizonte, em novembro de 1961. Quem estava presente? Jango, ao lado dele, Magalhães Pinto, como governador de Minas, Julião, na mesa, o João Pinheiro,
Era um negócio oficial. As pessoas, quando voltam para a sua região, elas voltam fazendo festa, baile, porque na cabeça delas a reforma agrária estava garantida. A coisa cresceu, né? Os camponeses se sentiram mais fortes. E foi daí que foi lançada aquela frase que se tornou célebre, né? Que é reforma agrária na lei ou na marra. Terra na lei ou na marra. Já tem o quê? 62, né? 63 para 64, nós estamos aqui. Fomos comprando uns pedacinhos de terra aqui, até dar uma área de 110 alqueires de terra. Não tinha divisão, não tinha infraestrutura nenhuma. Água, da pior qualidade possível. Na realidade, o Vale Rio Doce começou a ser explorado foi em 1929, 30, que se deu a abertura da Mata Atlântica aqui nessa região. Esse desmatamento se deu num período muito rápido e de maneira desordenada. Ninguém cumpria nada aqui. Era uma terra sem lei. Os pioneiros que dão a vida, morrem de febre, assassinado por inveja, por briga de divisa, essas coisas. E o que se gasta com reforma agrária no Brasil, o resultado é ínfimo, porque não tem uma logística de apoio, não tem para já quem está instalado, não tem, imagina para quem vai ser instalado sem vocação. Porque para persistir como nós estamos aqui até hoje, muitos de nós precisa ter vocação. Se não tiver vocação, abandona, porque isso é duro mexer com isso. A fazenda que nós tínhamos era uma das maiores na região, chegava a quase de 1,5 milhão de alqueires. Nós conseguimos ser os maiores produtores de carvão da Belga Mineira, os maiores produtores de leite do país. Meu pai é um precursor da região, foi um dos fundadores da cidade, inclusive, ele com minha mãe praticamente. A família chegou aqui na década de 30, 31, 32. Ele era o delegado regional e chegou ao posto de coronel, se aposentou, criou uma faculdade de Direito na cidade. Ele era, pode-se dizer que, não por ser meu pai, mas foi a maior liderança do movimento aqui, foi ele. Mas meu pai é muito ponderado e muito prudente com as coisas, né? Meu pai sempre teve em conta o pessoal do lado contrário como adversário, não como inimigo. Tinha um outro coronel, o Pedro, né? O Pedro já era uma liderança, mas assim, vamos para porrada, vamos para bala, vamos para dar tiro, vamos para pegar. A ideia de pai não era essa. Deve estar agendado. Tá, você manda a búfala pesada e as 2 vacas. Tá bom? Nós temos que levar em conta que os tempos são outros, as situações são diferentes. Naquela ocasião, Valadares, as suas terras, as suas fazendas ainda pertenciam a quem as abriu, a quem as criou, a quem as fez. Você está discutindo, está brigando com quem fez a propriedade, com quem tirou a propriedade do nada, ou do mato, ou da mata, e construiu uma propriedade. Então, a forma desse proprietário enxergar a sua terra é muito diferente quem a comprou com dinheiro ou quem a herdou do pai, ou da mãe, ou do avô. Valadares, na ocasião, era uma cidade que aproximava seus 80, 90 mil habitantes. Era, essencialmente, uma região rural. O progresso estava chegando e, junto com o progresso, evidentemente, trouxe outros ventos de ordens políticas na cidade. Quando eu cheguei aqui em 54, essa cidade estava em construção na prática. Cheguei no dia do suicídio de Getúlio, 24 de agosto de 54. O combate ficava onde? Peçanha com Baba de Odora. Mostra onde é que era a redação do combate. A redação, cá. Entrava ali, tinha um bequinho, e fechando o bequinho tinha Uma escada. um galpão grande. Estava a oficina embaixo, a gente entrava, o estrado de madeira era a redação. Na janela, em frente ao bequinho, a janela que tem ali, está o saci pintado para escrever na máquina. O caso Olavo, que veio inicialmente para aqui para cobrir a luta dos trabalhadores, mandado pelo próprio partido,
né? Depois o jornal que ele trabalhava em Belo Horizonte fechou, ele transferiu para a cidade, abriu um jornal chamado Saci, que não tinha compromisso com nada e falava de todo mundo. Depois, só que a procura, né, dos próprios trabalhadores, do próprio movimento, isso foi criando uma pressão sobre o jornal que não tinha como fugir do Combate. Surgiu esse nome, o Combate, que é o nome mais apropriado, e era um jornal que não fugia de assunto nenhum, não fugia de luta, e estampava a cara dos grileiros, dos jagunços, dos mandantes. O jornal tomou corpo na defesa dos poceiros contra os grileiros de terra. O Vale do Rio Doce foi a região onde tinha mais ladrão de terra, o grileiro. O grileiro era um que chegava, comprava uma posse, comprava mais ou menos 40 alqueires, mais ou menos. A Secretaria de Agricultura já dava um agrimensor sob medida e envolvia a posse dos demais em volta, entendeu? E com a planta registrava e requeria na justiça a saída de todos os invasores. Aqueles que moravam ali há 20, 30 anos, né, eram invasores. E eram lançados na beirada da Ribaí. Eu assisti o desfile da Casa Branca, esse é de cortar o coração, viu? Aquela multidão de homens, mulheres, crianças. Os meninos corriam aqui, é bando de meninos. Né? Prefeito dá lotes que não tem. Gritando, ó, o Combate, me dava uma manchete. O Combate de hoje, estúpido crime em Santa Terezinha. Quando o Lacerda veio aqui, eu botei de manchete, chega o corvo, fazendo assombração na cidade. Poceiro esbulhado reclama ao governo. Tinha muitos inimigos por causa disso, não? É claro, né? O jornal não despertava sentimentos neutros, ou era a favor ou era contra. Os jornais locais são muito inflamados, né? Convocando a todos a não abrir mão dos seus direitos, a todos que estavam ligados à propriedade fundiária. O Diário do Rio Doce, ele foi criado por um grupo de empresários, incluindo fazendeiros e comerciantes e tudo, da associação comercial, que se posicionava, obviamente, contra essa situação. E o Diário do Rio Doce ficava neutro. Nós nem metíamos o pau no caso da liberação das terras e etc., etc., como também não apoiávamos os atacantes, os sem terra, vamos assim dizer. O combate era literalmente comunista, justamente porque ele combatia o Diário do Rio Doce e toda a camada de pessoas que estavam ligadas ao Diário do Rio Doce. O meu jornal não era um jornal comunista, era um jornal popular. Quem foi o Francisco Raimundo da Paixão? Francisco Raimundo da Paixão foi o seu Chicão, meu vizinho. Chicão era um sapateiro, ele tinha vínculo com o Partido Comunista, chegou na cidade o Carlos Olavo e outros ajudaram ele a se estabelecer e ele começou a militar, né, dentro da política do Partido Comunista de organização de sindicatos de trabalhadores rurais. Conversando com ele, ele falou assim, olha, eu tenho vontade de criar aqui um sindicato. Eu falei, pois então vamos fazer o seguinte, o Padre Lage, de Belo Horizonte, está fazendo a sindicalização rural. Vai lá, eu te dou a passagem, você vai lá conversar. Ele foi lá, o Padre Lage acolheu, deu ele todo o caminho a seguir, os materiais, né? E ele veio e criou o sindicato. E um furor, né? Que fez uma plaquinha assim, Sindicato dos Trabalhadores Rurais em organização. Eu era originário do campo, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Já que ninguém fazia, eu queria fazer. E eu me propus a fazer. A coisa lá era tão séria que eles prendiam os caras, levavam para a ponte do Suaçuí, na BR-116,
e jogava com uma pedra amarrada no pescoço. Os poceiros. Isso foi anos e anos, né? E a gente quis exatamente pôr um paradeiro nisso aí. Vamos parar com essa violência. Eles chegavam nas terras lá onde estava habitada, os poceiros, por exemplo, retirava todo mundo, levava para a prisão e lá consumia com eles. E ficava com as terras, anexava as terras. Eles nunca compraram terra. Havia, digamos, uma imposição daqueles mais, como diz o outro, ambiciosos, né? De expulsar o vizinho, etc. e tal. Isso foi uma tática de ocupação de terra no Brasil secular. O mais forte engoliu o mais fraco. Por quê? Porque também nunca existiu a lei para poder ir lá e corrigir isso. Eu comecei numa bicicleta. Eu ia todo fim de semana, que eu tinha que trabalhar a semana para manter, que eu tinha 4 filhos, né? Tinha que manter a família. E nos fins de semana eu passava de bicicleta visitando os trabalhadores do campo a 50 quilômetros, 30 quilômetros da cidade, né? E isso aí foi um trabalho longo assim, de 2 anos, 3 anos, né? A discussão maior era a reforma agrária, né? Como fazer a reforma agrária? Ninguém tinha uma receita de bolo para que essa reforma agrária surgisse. Como? Todos os lugares que se discutia, ela foi violenta. Só que no Brasil, pela índole do brasileiro, a gente não queria violência. A gente queria que essa reforma agrária viesse, inclusive, numa conciliação dos próprios fazendeiros, dos próprios latifundiários, porque na época você vê, era 1%, era dono de todas as terras brasileiras. Não é possível, em 2 meses, um sindicato ter mais de 2.000 associados, mas a maneira como as pessoas vão associando, a gente só entende naquele contexto daquela época. Não teve nenhum trabalho de base, as pessoas chegavam ali dando nome, desciam as favelas inteiras, entende? Estavam se associando ali ao sindicato, porque era gente de origem rural e que começou a correr um alto-falante na cidade e que dizia, é o sindicato para dar terra, para dar terra. Essas pessoas foram aparecendo de cidades, inclusive mais distantes, de 200 quilômetros, de 300 quilômetros. Elas foram apresentando e tinha mais de 5.000 pessoas concentradas perto do sindicato. O bairro parecia um formigueiro. Dizia um amigo meu, comerciante grande aqui, atacadista, que veio aqui assistir os comícios que eu fazia toda a tarde aqui nessa praça, né? E olha, aquilo que eu vi lá parecia o povo atrás da terra prometida. Eu acho que ele foi usado porque ele era uma pessoa simplória, simploríssima. Morava num casebre, era uma pessoa muito sem expressão. O Chicão se transformou com isso, foi conversando com a gente, né? Ele tinha tendência para ser um líder mesmo, né? Carisma, sabia falar muito bem, discursava muito bem. Permanentemente tinha reunião, no meio da rua, no meio da praça, era no palanque, era fazendo discurso, era permanente, dia e noite, porque o movimento lá não parava, porque tinha muita gente. Eles não saíam de lá, para ser bem claro, eles não arredavam o pé de lá. Dias, meses aconteceu assim. Esse líder, que era do Partido Comunista, uma figura até bastante controvertida e tudo, ele desrespeitou o Partido Comunista num determinado momento, né, com a ideia do sindicato, e começou a dizer para as pessoas, o sindicato é para a reforma agrária. As ligas camponesas, elas pleiteavam um movimento armado. E o Partido Comunista segurava esse movimento armado. Eles não eram, eles tinham medo de arma. O Partido Comunista tinha um medo que era mostrar uma carabina para eles, eles saíam correndo. Entende?
E a gente optou pelo outro caminho, pelo caminho violento, porque já que não pode lidar com gente violenta pacificamente, então nós vamos organizar-nos e vamos enfrentá-los violentamente também. Eu não via perigo naquilo, eu não sentia nenhum perigo. Para mim aquele povo era tão simplório, que eles não eram capazes de dar uma olhada lá, botava as enxadas lá, as foices, aquelas coisas todas, punha lá. Mas não era para atacar ninguém, não. É como se estivesse ali prontos para ir para o terreno que ia sair para eles trabalhar. Deu a ordem, nós vamos pegar o nosso pedaço de terra. Para mim, eu pensava assim. A palavra de ordem do sindicato era a defesa da terra dos poceiros, a luta pela reforma agrária. Então isso vai tensionar e os fazendeiros começam a reagir formando milícias armadas. Aí começou a anarquia. E se vendendo a ideia do comunismo, né? Disseminação do comunismo pela Rússia no mundo inteiro. Depois teve Cuba como modelo e começou a irradiar essa encrenca para cá. Nosso movimento era pré-revolucionário, entende? Ele tinha características todas de revolução. Então, nós pleiteávamos, além da terra, nós pleiteávamos também a Revolução Socialista. E isso em Valadares. Quando entrou para o lado rural, aí a coisa complicou. Tive que tomar uma atitude por conta própria. Uns tentando o que a lei não os permitia, mas o outro usando de mãos próprias para fazer com que a lei fosse cumprida. É aquela história, antes que me jantem, eu vou almoçar. Isso é natural, né? Isso é ação e reação. Essas coisas todas estavam levando um processo de anarquia e quebra de autoridade. Enfim, nós começamos a nos armar. A gente não dormia de touca, não. A gente estava armado também, não como eles, mas lá um revólverzinho, uma carabina a gente tinha. Depois de mais de 2 gerações de trabalho, o cara chega e invade a sua terra. Precisa ter sangue de barata para poder assistir um negócio desse de braço cruzado. Era o caos. João Goulart era visto como um protetor dos camponeses, dos operários em geral, tanto trabalhador rural como urbano, e uma ameaça aos latifundiários. A situação já estava muito tensa no país como um todo, entende? E o comício foi lido quando ele faz a defesa da reforma agrária. Entende? Ele faz a defesa da reforma dentro da Constituição. Mas, assim, foi o estopim, eu acho. Trabalhadores do campo já poderão, então, ter concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Todas as estradas federais, 5 quilômetros à margem direita e esquerda, passavam a ser da União. E essa integração se retornava à população em forma de reforma agrária. O plano piloto de reforma agrária proposto pelo João Goulart ao longo das ferrovias federais e rodovias federais ia iniciar aqui, porque o governo tinha uma fazenda chamada Fazenda dos Ministérios nas margens da Rio Bahia. Esse temor, ele era natural, né? Porque, como eu disse, se acontecesse lá, poderia acontecer em qualquer outra parte. E o governo, o Jango, recebeu o próprio Chicão no palácio. O Jango pedia moderação, né? O Jango sempre foi conciliador. E ele achava que eu estava certo, ele apoiava, ele deu apoio, o ministro da guerra, todo mundo deu apoio, mas acontece com algumas restrições, cuidado. Cuidado porque pode rolar muita cabeça. Não se falava em reforma agrária como se fala hoje. Porque hoje se desapropria, ou invade, tem que pagar, paga uma ninharia, mas paga, vai para a justiça e tal. Naquela época era na base da violência, né? Não tinha esse negócio de acertar nada, não. Invadiu, acabou. No decreto-lei do presidente João Goulart, que toda a área com mais de 100 alqueires ela seria discutida para a reforma agrária,
nós íamos invadir todas as fazendas que tivessem mais de 100 alqueires. Isso aí era plano. Só que não deu tempo. Eu diria que a movimentação no campo foi mais pretexto. Não foi a causa. Foi um pretexto usado para dizer que a reforma agrária era trote comunista e que nós precisávamos de salvar a cristandade brasileira. As mulheres dos fazendeiros ficaram, vamos dizer assim, em paz com a situação, até que aconteceu um movimento para fazer uma passeata, como aconteceu no Brasil inteiro. Só mulheres, comandadas pela dona Aurita Machado, mulher do Altino Machado. Eles homenagearam a minha mãe, Aurita Machado. E como ela era viva, eles colocaram o nome da praça de 13 de maio, que é o aniversário dela, porque ela foi a líder das mulheres. Lembra muito a mamãe, o estilo. Os olhos principalmente, porque é muito interessante que os olhos dela eram azuis. E a gente sente a presença dos olhos azuis. E a boca aberta? Falando. Ela fez muito discurso, ela era muito boa de oratória. E ela falava muito bem e incitava o povo. E era uma mulher que tinha um poder de convencimento muito grande. Elas organizavam sessões na igreja e levavam, inclusive, suas empregadas domésticas para dar um ar de que a população, os pobres, estavam apoiando aquele movimento. Entende? Elas faziam reuniões, né? Tinham grandes lideranças ali dentro, mulheres que falavam muito bem e que depois saíam na rua com o panelaço. Quando o Brizola foi a governador Valadares, que ele foi recebido pelas mulheres de classe média, batendo panela contra ele. Ele vindo de trem para fazer as pregações dele, para ir apoio ao pessoal do sindicato. Quando ele soube que o pessoal da estação, o pessoal da Estrada de Ferro, avisou. Tá um problema danado da estação lá de Valadares, a mulherada tudo esperando o Brizola, que está aqui no trem. Aí fizeram ele saltar na estação de Ipaba. Mesmo assim, quando o trem chegou, elas revistaram o trem todinho. Banheiro, revistaram tudo atrás do Brizola. Não teve nem sombra do cabelo dele correndo. Eu acho que a Revolução de 64 não pode esquecer uma pessoa que foi importantíssima, chama o governador Adhemar de Barros, que foi quem deu suporte ao governador Valadares. Foi quem mandou armas para Valadares, foi quem deu suporte aos fazendeiros, ao povo de Valadares. Ele deu cobertura total. Vieram uns 3 ou 4 oficiais da polícia dele, descaracterizados, para cá para ajudar. Ele disse a meu pai: Altino, fique tranquilo, que se Minas não tomar conhecimento de vocês aí, a Força Pública de São Paulo vai entrar em Valadares, vai defender vocês. O Adhemar acudiu o Brasil inteiro. Quando ele sentiu que Valadares podia começar o jogo, aí ele investiu pesado em atenções, e conselhos, e estratégias. E envio de armas também aqui? Hein? Envio de armas? Não, a arma foi pouca coisa. A arma, porque não se esperava que chegasse a tiroteio, a reação armada forte. Essa praça é histórica. Aqui, a Redentora, que é o nome que o Ponte Preta sarcasticamente deu à Revolução de 64, aqui ela começou. Deu sua primeira tropelia, né? Sua primeira violência. No dia 30 de março, a sede do Sindicato dos Lavradores, que fica no bairro Santa Terezinha, foi atacado. Literalmente arrebentou com tudo.
E quem fez isso? Milícias formadas à margem da lei, sem nenhum amparo legal, né? E fomentadas pelos ricos da cidade, os fazendeiros. Quando foi recebida a informação que já estavam se reunindo lá na fazenda do Ministério e que ia acontecer a reunião da liderança para sair com os ônibus, para pegar o pessoal para fazer essa série de invasões espalhadas na opção de lugar, foi fácil disparar. A ideia de cercar o sindicato foi para evitar que, no fim da reunião da diretoria e das lideranças, eles fossem lá encontrar o pessoal. Eles queriam simplesmente pegar o Chicão. Ligaram para Demar, ligaram para todo mundo. Está acontecendo aqui. Agora os líderes vão para lá com os ônibus e tudo para pegar o pessoal para começar a série de invasões. Nós não vamos deixar. Nós recebemos da polícia um comunicado de que a polícia ia se deslocar de lá do batalhão para lá, para o Chicão, porque estava para acontecer um tiroteio lá. Eu morando lá, sabia que a minha filha estava na escola. Peguei minha bicicleta e me mandei para lá. Eu encontrei com um cidadão que me parou na arma. Aqui não passa ninguém. Mas aí eu disse para ele, eu sou fulano de tal, eu tenho que ver minha filha que está lá dentro da escola. E eu preciso passar. Por sorte minha, tinha um dos cidadãos que estavam armados, e eu não me lembro o nome dele, mas eu o conhecia. Eu falei, fulano, pelo amor de Deus, eu preciso passar. Aí ele me deu cobertura armada, esse camarada que eu conheci, me deu cobertura armada. Eu passei por trás e vim para próximo de onde estava acontecendo. Aí sim, é por isso que eu estou dizendo que eu vi todo o acontecimento. Quando nós vimos, já chegaram 60 homens armados até os dentes de carabina, de fuzil. Ali era uma sapataria, uma pequena sapataria e a própria residência do Chicão. Se enfrentasse era massacre, porque nós não tínhamos armas suficientes para chocar contra. Tinha gente correndo para todo lado. Foram mais de 400 tiros. Lamentavelmente houve essa imprudência de um dos nossos que quis entrar no sindicato. Falou, quer saber da coisa? Eu estou cansado de esperar, vou pegar esses homens de mão. Vi quando o Pascoal saiu correndo e chutou a porta estava fechada. E foi entrar lá. Eu falei, se eu estivesse lá dentro, minha resposta seria com tiro, hein? Ele meteu o pé na porta e imediatamente ele recebeu um tiro. Tomou um tiro na cabeça. Vocês acham que foi eu que atirei no cara, né? Mas ninguém pode provar isso, nem eu mesmo posso provar, porque eu não me lembro, né? Nós estávamos ali na nossa casa, no nosso sindicato. Nós não estávamos ali para matar ninguém. Eles é que foram para nos matar. A filha do Chicão, que era o líder do Sindicato dos Lavradores, chegou a ser ferido. Minha mulher recebeu 3 tiros nas costas. E uma criança de 4 anos, a Elisabel, recebeu um tiro de um lado e saiu do outro no rosto. 4 anos. O jornalista do jornal da época, O Combate, que estava cobrindo, foi ferido. Deve ter tomado uns 10 tiros e não caiu. Continuou respondendo fogo de tudo que é jeito. Criou-se um clima de guerra, que foi interrompido porque a polícia militar entrou, separou, deu segurança ao Chicão, retirando ele do local. Foi na frente de todo mundo. Foi numa tarde, umas 4 horas da tarde. Quer dizer, foi um tiroteio desenfreado. Quer dizer, todo mundo tomou tiro ali. Todo mundo deu tiro ali. Você deu tiros também? Deu uns tiros? Não, eu não sei não. Isso já prescreveu esse assunto todo. Eu não sei, eu sei que a coisa é um lado que ninguém deve mexer. O tiro não interessa o que sai do revólver, interessa a mão que puxa o gatilho. Se você puxar o gatilho sempre do lado justo, com toda a justiça do mundo, não tem problema nenhum. Com isso, dissolveu também. Né? Com esse tiroteio, se foi ruim, mas, na verdade, dissolveu o sindicato, porque as lideranças aí tiveram que sair da cidade. O sindicato fechou naquele momento, só abriu não sei quantos anos mais tarde, né? Eles aproveitaram o embalo e saíram, embora eu seja contrário a isso, mas empastelaram o jornal todo, quebraram o jornal Combate todo. O jornal só restou a memória, né? Essa ninguém apaga.
A memória do povo é do tamanho do mundo. Com a reação de Valadares, que foi de pública forma, o Brasil inteiro tomou conhecimento do que aconteceu aqui, aí não deu mais para segurar. Ou o governo federal tomava uma ação bruta contra o governador Valadares, ou o Estado tomava. Só que na hora que tomasse ação bruta aqui, como a coisa já estava muito latente, a cisânia estava muito grande, não dava para fazer isso. Aí, então, uma revolução que estava prevista para sair entre 4 e 6 de abril, acabou tendo que sair, antecipando. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. E aqui, então, a Redentora nascente cometeu sua primeira tropelia e revelou sua verdadeira natureza, antipopular, né? Antissocial. Né? De revolução não tinha nada, era contra a revolução. O golpe de Estado militar nasceu lá em Valadares. Aí começou a caça às bruxas, né? Aí qualquer boquirroto fica valente, né? Depois que encontra uma situação dessa. Esses grupos armados percorriam a rua da cidade detendo comunistas, esquerdistas, tudo que é de esquerda, sabe? Tudo que era canhoto ia embora. Né? E então, nessas tropelias, mataram o farmacêutico, né? Que era um patrimônio da cidade, um dos fundadores de governador Valadares. Alguns fazendeiros foram lá prender o pessoal, o senhor Otávio Soares, que não tinha nada a ver com isso. E lá na discussão tudo acabaram matando o senhor Otávio, de uma forma até muito infame. E isso pesou muito para nós. E esses fazendeiros contavam nas ruas, alguns, como tinham matado. Como o seu Otávio tinha, como diz, tribuchado no chão, né? Vangloriando disso. A cidade ficou como que uma cidade do pós-guerra. Todo mundo apavorado, todo mundo preocupado. Andaram milícias de alguns ruralistas, prendendo gente, levando para a cadeia, gente que tinha na estante lá um livro de Karl Marx, o cara chegava preso lá na cadeia. Criou-se um clima de medo, em que as pessoas ficam se sentindo indefesas, ou seja, a ditadura tinha se instalado de maneira violenta em Governador Valadares e a democracia tinha sido ferida mortalmente nessa cidade. Eu não fui preso, não. Eu fiquei por segurança no quartel. Até que eu saí a 1h da manhã, nós saímos de carro, o Carlos Olavo chegou, né? Nós saímos para Belo Horizonte. Morava naquela casinha lá no fundo, meu marido é jornalista. Então, nós estávamos querendo dar entrada com a imprensa para fotografar a casa. Pode? Dona Linda morava aí. A Dona Linda, Dona Efigênia. Quem veio buscar o senhor? Veio a escolta do batalhão que eu tinha escolhido. Essa escolta tinha a tarefa de me entregar lá em Belo Horizonte. Era o Magalhães Pinto, o radiograma dele de garantias ao Carlos Olavo até Belo Horizonte. E a senhora ficou? Eu fiquei aqui com meus meninos. Eu pedi garantias, eles ficaram aqui na portinha para não deixar ninguém entrar. Mas mesmo assim entrava muita gente. Entrou uma comitiva de mulheres, esposa de poceiros, pessoal do campo, atrás do Carlos Olavo. E eu fiquei muito assustada. Falei, o que vocês querem com o Carlos? Nós queremos proteger ele, dona. Abaixo de Jesus Cristo está o Carlos Olavo. Nós vamos levar ele lá para os matos, ninguém bota a mão nele, não. E não botava mesmo. Eram os poceiros que eu defendia. Aquele pessoal era bravo. Eles iam cuidar dele. A dona sumiu. E eu fiquei com 6 filhos aí, aguentando, costurando, né? Pedindo ajuda de um, de outro familiar aí, para aguentar. A gente só sabia que estava vivo, porque ainda não tinha dado no jornal que tinha pego ele. Mas a rádio toda hora buzinava.
Dentro de poucos minutos será capturado o Facínora. O Facínora do Rio Doce. Da Cunha Pereira. Perigoso. Os trabalhadores recolocaram a história nos trilhos. Ou seja, houve aqueles que tiraram do trilho a história, né, o movimento recolocou, reassentando, né, os trabalhadores na fazenda do Ministério. A fazenda do Ministério foi entregue aos trabalhadores, assentados. E está lá um assentamento e trabalhando e produzindo. Aqui produz diversas qualidades de fruta, como acerola, laranja, banana, mexerica, produzimos mandioca, né, milho, feijão. Quando o sol deixa, quando o sol não deixa, não tem como produzir. Hortaliça, tem família aqui que entrega na feira, né, da Feira da Pequena Agricultor que tem aqui em Valadares. Então a gente produz muita coisa, produz gado e como principal produzimos vida digna. Eu olho para trás e não tenho arrependimento nenhum, eu faria tudo de novo. Melhor, em situação melhor. Valeu a pena. Eu faria de novo. É gostoso demais, né? Quando as pessoas ouvem uma história dessa. Mas ela é tão difícil de fazer. A grande questão da qual eu também participei era contra o Estado anárquico. Era contra o que acontecia. Não tinha fundamento político nenhum para o que ia acontecer. O que veio depois, a partir de 68, que foi a perenização dos militares no poder, e o que eles fizeram para serem mantidos no poder, não tem nada a ver com o que nós fizemos aqui. Nós ficamos naquela situação, né? Vamos ver no que dá, o que vem, né? E para nós, jornal, foi a história do... Se a história existe para nos ajudar a alguma coisa, talvez essa reflexão, quanto mais a gente vai aplastando, né, quanto mais a gente vai dominando, né, grande parte da população, tirando-lhes os direitos, a hora que essas vozes se levantam, elas se levantam também com um grau de exigência, de violência muito grande. A democracia é importante porque a gente precisa entender que há espaço para todas as vozes. Quem cresceu aqui no pós-golpe, como a minha geração, cresceu sem conhecer esses fatos. Isso não virou história. À medida que a gente vai ouvindo os fragmentos, a gente vai percebendo que tem uma história riquíssima, que precisa ser reconstruída. Interligar essas múltiplas histórias numa narrativa comum, que possa ficar para a geração de hoje e para gerações futuras. E nessa praça tinha um lavrador chamado Chicão. E os fazendeiros reuniram e atacaram. E eu era o jornalista que tinha escrito a história toda aqui. Essa conversa que estou tendo aqui vai sair lá. Imagina vocês da TV, hein? Nós vai ser ator de TV. Mas a primeira vez que a gente vai ser filmado. Eu é a segunda vez que eu vou. Eu também já fui uma televisão. Olha pra lá, eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe. Conta pro seu pai e sua mãe. Você vai falar. Eu sou jornalista naquela época. Eu tinha um jornal chamado O Combate. Amor, eu também vou trabalhar no combate. Hein? Eu também vou trabalhar no combate, eu vou ser soldado. Olha lá, aí ó. E aí nesse negócio aí, ó. O que é isso? Fala, conversa aí. Isso aí é o microfone pegando. Tudo que você está conversando aí está saindo lá. Gente do céu! E tem aquele olhinho ali, ó. Tudo que você. E a gracinha que você tá fazendo tá saindo de lá também. Eu digo isso com a maior convicção. Você tá pensando que existir? E então eu vou começar. É uma reinvenção. Ele chegou pra mim e me perguntou pra mim assim.